Boa noite, gente. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre. Mais uma vez eu não posso sair daqui de cima. Estou preso, que a gente está transmitindo. Eu achei muito legal essa ideia. A gente tem que divulgar o canal aí no YouTube do Uniluz. E a gente divulga tantas coisas hoje em dia, né? Tanta coisa de política, dessas coisas. A gente devia divulgar as palestras da gente, né? Colocar lá. Se a gente tivesse o mesmo ímpeto de falar de Jesus, da doutrina e da transformação que a gente tem com a política, a gente estava com um país melhor, não é não? Interessante. Gente, tema maravilhoso hoje. Tema delicioso. Hoje é o aniversário do nosso querido Allan Kardec. E nada melhor do que ser desafiado a falar da história dele. E eu me remeti aí a meu tempo de evangelização juvenil, porque acho que a maioria aqui já me viu palestrar aqui. Eu sou de família desde pequenininho espírita e fiz a evangelização toda certinha. E me lembrei muito da minha querida Rosa de Lima, não sei se alguém conhece aqui, lá do Centro Espírita Gabriel Delane, onde eu fiz minha evangelização e minha formação espírita, todo estudo dirigido. E foi legal, porque eu tenho 34 anos de idade e eu fiz com 12. Então, 22 anos depois, a visitar a história toda de Allan Kardec, para mim foi uma delícia. E eu queria contar a história dele para vocês hoje. Que homem foi esse? Que missão foi essa? E o que é que ele traz para a gente, para a mesa da gente todos os dias? E como a gente pode beber dessa fonte nas nossas vidas. Então, espero que eu tenha organizado da melhor maneira possível, que é muita coisa para falar. A história da doutrina, da codificação da doutrina é muito rica. E eu fui lá nos primórdios, desde o comecinho da vida dele. Acho que alguns aqui sabem, alguns aqui não sabem. Então, a gente vai passar pela vida dele todinha, vai ser uma maravilha. Eu peguei algumas imagens de uma palestra lá no SlideShare, que é bem interessante. Hoje nada se cria, se copia, né? Eu botei lá, palestra PPT, Allan Kardec, aí uma Karen do Paraná, ela tinha feito uma palestra toda sobre Allan Kardec. Que maravilha! Vamos aí pegar uma série de coisas dela. Então está registrado que os slides, a maioria dos slides aí é da nossa Karen, mas a história aí é bem conhecida, a história do nosso querido Allan Kardec. Mas para começar a falar dele, a gente tem que falar dos planos de Deus para o nosso mundo. Que plano é esse e por onde a gente passa? Que caminho é esse? Tudo começou com um aviso de Deus, com a primeira revelação ao mundo que estava extremamente desorganizado. O negócio estava feio e Deus começou a fazer um plano para o nosso mundo. E disse: eu vou mandar a primeira revelação para deixar bem claro que existe um Deus todo-poderoso. Naquela época, uma época forte de instintos, olho por olho, dente por dente. Não dava para, naquela época, chegar com um discurso muito fofinho, dava? Não dava para chegar com um discurso muito fofo. Tinha que chegar com um discurso forte por um homem extremamente forte e firme em suas convicções. Moisés recebe a primeira missão de ser o codificador da primeira revelação, que deu origem aos 10 mandamentos, que se a gente seguisse hoje, milênios depois, a gente já estava no caminho um pouquinho melhor. Vejam que a gente estava ali falando de uma era onde as pessoas estavam absolutamente vivendo os instintos. Aí, depois de um tempo, Deus entende que a gente precisava falar um pouco mais e ser um pouco mais forte com o mundo. E manda seu filho querido, seu filho espírito evoluído e puro, Jesus Cristo. Ele diz: vai lá, encarna e passa uma mensagem para esse mundo que ele precisa escutar. Vai lá e vive uma história de 33 anos, onde você vai ser preparado durante sua existência para, nos últimos 3 anos, você mostrar para o mundo o verdadeiro poder de Deus e o verdadeiro poder da fé e do amor. E Jesus, ele reconstrói
ele ressignifica o que Moisés veio trazer para a gente. Porque Moisés era firme, era forte, era olho por olho, dente por dente. Era um homem de bem, mas era um homem forte. E falava muito de regra, de mandamento. E Jesus falava de amor. Jesus falava de conciliação. Jesus veio dizer que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele foi além e disse: amai os vossos inimigos. E quando Jesus vem e diz amai os vossos inimigos, ele estampa a verdadeira missão de estarmos aqui encarnados. A nossa missão é aprender a amar nossos inimigos, os difíceis, os complicados. Porque amar quem é fácil, é fácil. Amar o afim, é fácil. Amar o inimigo é o seu desafio. E eu falo sempre aqui nas palestras que a gente às vezes passa cheque pré-datado para a próxima encarnação, não é isso? Cheque pré-datado, a gente não passa cheque pré-datado, nessa encarnação eu não resolvo essa relação, não é isso? Não dá, Diogo, impossível, essa pessoa é muito difícil, não rola, vou passar para a próxima encarnação, é isso? É isso. Mas é exatamente isso, mas a gente não sabia, porque Jesus não podia dizer claramente que existia um mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo, e que existia a terra, que é o mundo de expiação e prova, onde a gente encarna, e a gente reencarna na medida do possível, para voltar novamente, para ter mais uma chance de aprender. Jesus não podia dizer tudo. Assim como Moisés não podia dizer tudo, assim como Allan Kardec não pôde dizer tudo. São revelações. São níveis de profundidade de revelações. E ao final nossa passagem de Jesus, o mundo começou a se dedicar a um tema de fé, de amor e de cooperação, da maneira do mundo, da maneira da gente. Guerras, guerras, guerras de novo e guerras novamente. Homens se aproveitando da fé, vendendo os espaços e usando o nome de Deus para angariarem poderes, dinheiro e a dominação de algumas nações. A gente viu isso acontecer e Deus absolutamente está no comando de tudo. Absolutamente no comando de tudo. Jesus avisou que a terceira revelação viria, lá no Evangelho de João. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Outro, porque Ele era o segundo. A fim de que esteja para sempre convosco. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Jesus estava dizendo claramente que ele não podia dizer toda a verdade. Ele estava dizendo, eu disse até onde eu podia dizer. Mas uma terceira revelação vai aprofundar nossos conhecimentos e nossos saberes. E essa terceira revelação vem em forma de codificação por um espírito extremamente disciplinado, extremamente evoluído, que foi preparado nos seus mínimos detalhes em sua jornada encarnatória para codificar a terceira revelação. Allan Kardec, como a gente conhece, ficou muito mais fácil do que... Alguém tem coragem de falar o nome? Hippolyte Léon Denisard Rivaé, não é isso? É francês, tá bom, gente? Allan Kardec ficou melhor para o mundo todo, não ficou? Mas esse espírito encarnado tinha uma missão muito nobre no seu planejamento reencarnatório. E vocês vão perceber que toda a trajetória dele de preparo é um planejamento perfeito e minucioso para codificar a doutrina da maneira correta. Da maneira que ela devia ser absolutamente codificada. Vejam, na história de Allan Kardec, o cuidado que a espiritualidade teve com o cientificismo, com a pedagogia, com toda a lógica, marco lógico, teórico da nossa doutrina. Por isso que ela é tão rebuscada. Por isso que às vezes ela é complicadinha de entender. Não é complicadinha de vez em quando? Às vezes você lê ali e não entende tanto e tudo mais, porque ela tem um embasamento científico por trás. Foi um cientista que elaborou e codificou a doutrina com sua crítica
E vocês vão ver que isso é muito vivo dentro da nossa codificação. Nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, família simples de juízes e advogados e de matemáticos ilustres, teólogos e escritores. Época marcada por graves agitações políticas, conflitos sociais e religiosos. Era a época do Napoleão I, que a gente pode dizer que ele era virado no giraia, né? Era um cara polêmico e que absolutamente deixava ali um ambiente um pouco nervoso. Aos 10 anos de idade, foi estudar na Suíça com o famoso educador Pestalozzi. A nossa querida espiritualidade já trabalhou, não trabalhou? Querido, você vai ser um educador. Você vai ser um pedagogo. Você vai ser uma pessoa que conhece absolutamente de como passar o conteúdo, de como criticar o conteúdo e ter uma noção lógica de todo um conteúdo. E Pestalozzi defendia uma teoria bem interessante, que era apaixonado pela arte de ensinar e não a burocracia do ensino, o ensinar por ensinar, e sim o ensinar com paixão e com vontade e com amor. Nova metodologia de ensino, que a intuição estava dentro do processo de aprendizado. E não apenas o método pelo método. Existia alma no processo de educação. Essa era a filosofia do Pestalozzi, que é uma filosofia muito utilizada hoje em dia como filosofia de pedagógica. Rivail foi um discípulo exemplar. Formação, método de estudo e aprendizado essenciais na codificação do espiritismo. Disciplinado, crítico, passo a passo, metódico. Esse era Allan Kardec. Extremamente metódico. Ele não acreditava no que falavam a ele. Ele só acreditava quando ele conferia se realmente era fato. A gente precisava de um persona, um comportamento desse para codificar a doutrina? Era fundamental. E vocês vão ver que na história isso foi absolutamente crucial. Aos 19 anos já havia retornado à França, voltou da Suíça, abriu sua própria escola. Abriu sua própria escola. Isso também passa uma mensagem para a gente? Era um empreendedor, era um corajoso, era um disruptivo. Não era um cara que queria ficar ali atrás da cortina, ele queria, de fato, criar soluções um pouco mais inovadoras à época. Ele criou e fundou uma instituição, uma própria escola que dava aula de física, matemática, anatomia, comparada à retórica e tudo mais. Era tradutor de livros, pois dominava 6 línguas. É o cara, não é não? Depois que eu me lembrei isso aqui, eu tenho 2 filhos homens, João e Daniel. O próximo vai ser Alan, tá bom, gente? Vai ser Alan, para ver se pega. Em 1823, redigiu seu primeiro livro, o Curso Prático e Teórico de Aritmética, e iniciou seus estudos sobre magnetismo animal. Em 1834, nosso querido Allan Kardec teve um problema financeiro, mostrando que ele era gente como a gente. Os bolsos esvaziaram, ele teve um problema de familiar com um tio, e vendeu o instituto em razão desses problemas, e o dinheiro da venda foi aplicado em um investimento, e ele ficou ali, sem o instituto dele, em 1834. De 35 a 40, ele organizava cursos gratuitos, e lá em 1849, ele foi lecionar na Universidade da França. Vocês entenderam que ele está sendo preparado? Vocês entenderam que ele não tocou no Espiritismo ainda? E ele nasceu em 1804? Ele tinha 45 anos já. Cadê o Espiritismo? O projeto reencarnatório de Allan Kardec, absolutamente, é um projeto de codificação da doutrina que ia mudar o mundo, que ia dizer para o mundo novos conceitos e novas formas de entender o que acontecia no nosso mundo. Então, Allan Kardec foi extremamente preparado para assumir a sua missão. A primeira vez que eu ouvi falar das mesas girantes foi em 1854, através do senhor Fortier, magnetizador, com o qual mantinha relações em razão dos seus estudos sobre magnetismo.
Allan Kardec acreditava que o fenômeno se dava através do magnetismo e não era espiritual. Era magnético, era físico. Era um processo científico físico, não era espiritual. Ele era incrédulo. Ele não acreditava nesse negócio de espírito conversando, falando. Não era a vibe, a pegada do nosso querido Allan Kardec. Ele estudava magnetismo e acreditava que aquilo ali era energia fruto da física, absolutamente. Allan Kardec nos revela as suas dúvidas, as suas hesitações e também a sua primeira iniciação. Vamos ler o que ele dizia? Veja que interessante. Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário, na aparência, às leis da natureza e que minha razão repelia. Racional, metodológico, científico. Era um cientista. Nada tinha ainda visto nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no... Isso é conversa para boi dormir. Não é isso? Isso não existe, gente, pelo amor de Deus. Isso deve ser alguma coisa que a gente vai achar uma explicação científica magnética, não é isso? Que bom que ele era assim. Porque isso deu um conteúdo rebuscado, um alicerce para a doutrina espírita fantástica. Porque o livro dos Espíritos são interrogações de alguém que queria explicar a fundo o que estava acontecendo. São perguntas que diziam, sim, mas e isso? E se acontecer isso aqui? Isso aqui. São perguntas cruzadas, se você for perceber. Então, perguntas inteligentíssimas, cadenciadas, pedagógicas. 1855, encontra com Carlotte, antigo amigo, convidado à casa do senhor Roger, encontrou a senhora... Que nome, né? Depois a gente lê ele, tá bom, gente? E o senhor Partier. Reunião na casa... O bonito é que eu me lembro de Rosa de Lima, lá no Gabriel Delano, falando bem direitinho esse nome, tá, gente? Mas não... Vamos evitar. Reunião na casa da senhora Plânia Mazon, testemunhou pela primeira vez o fenômeno das mesas, que saltavam e corriam. E isso em condições tais que a dúvida não era possível. De fato, elas saltavam e corriam. Observou que não se tratava de futilidade e divertimento, mas sim de revelação de uma nova lei, cujo estudo decidiu aprofundar. Ele disse, isso aqui é estranho ao que eu já vi na minha vida. E eu desconheço qualquer estudo científico que aprofunde nessas observações. E como cientista, ele começou a mergulhar. Conheceu a família Baldin e passou a frequentar as reuniões semanais em sua casa. As médiuns eram as adolescentes Julie e Caroline. Zéfiro, o famoso Zéfiro, espírito que normalmente se manifestava nessas reuniões. Ele começou a ver a mediunidade acontecendo, ainda de uma maneira desestruturada, mas acontecendo. Rivail, que buscava apenas se instruir, viu que ali surgia uma nova doutrina e iniciou seus estudos sérios do Espiritismo. Começava um mergulho profundo e a realização da sua missão, que era codificar, de fato, a terceira revelação de Deus ao mundo, gerenciada pelo gestor da nossa terra, do nosso planeta, Jesus Cristo. Ele mandou a terceira revelação que prometeu. Conhecimento pelos espíritos de verdade. Os espíritos, nada mais sendo que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, e que o saber que possuíam era de acordo com o seu adiantamento, o seu grau de evolução. O que é que Allan Kardec dizia? Observar, comparar e julgar. É científico, gente? Observar, comparar e julgar. Essa a regra que constantemente seguir. Nada foi para codificação sem observar, comparar e julgar. Em 1855, recebe a mensagem do Espírito Zéfiro, que ele disse que em uma reencarnação anterior havia sido um druida na região das Gálias e que se chamava Allan Kardec. Aí ele começa a utilizar o nome de Allan Kardec.
25 de março de 56, Kardec estava em seu escritório escrevendo. Não era no computador, tá, gente? Tá bom, gente? Não era. Quando começou a ouvir pancadas. Ele começou a ouvir algumas pancadas estranhas. Alguns dos espíritas, há muito tempo aqui, já sairiam correndo de casa, não é isso? Mesmo sabendo que é uma manifestação espiritual natural e que você é um espírito. Em si, você é um espírito. E foi revelada a sua missão em 30 de abril de 56, recebeu a primeira revelação da missão que tinha a desempenhar. Então, de 7 de maio de 56 a 12 de junho de 56, ele teve todas as confirmações da missão que tinha na Terra de correr de fato, para codificar toda a revelação que os espíritos de verdade, que Jesus tinha planejado para o novo mundo. Setembro de 56, grande parte do trabalho já estava concluído, mas Kardec quis submeter os espíritos. Estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e avante. Assinado, muitos espíritos. A doutrina espírita começa a despersonalizar o conhecimento, despersonalizar a revelação. Não é um espírito de verdade que dita, são vários espíritos. É uma comunhão de espíritos que vem simplesmente afirmar o óbvio, o lógico, que a gente não sabia. E não tem um nome, não tem 2 nomes, nem 3 nomes, são muitos espíritos. Poucos espíritos assinam resposta do Livro dos Espíritos. Alguns espíritos assinam colocações no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente tem aqui uma assinatura de muitos espíritos, já mostra para o que veio nossa doutrina. 18 de abril de 57, lança-se o Livro dos Espíritos, da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, ó ciência, ó pedagogo, não é isso? Coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação. Foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos. O pedagogo está funcionando, não está? Pestalozzi está funcionando, não está? Preparado para fazer, Kardec percebeu a necessidade de criar um meio de comunicação onde fosse possível os vários grupos trocarem informações entre si. Receberam instrução e resposta para suas dúvidas. Em 58, foi publicado o número 1 da Revista Espírita, que deu o que falar na Europa. Deu tanto o que falar na Europa, que em 1 de abril de 58, foi fundada a Sociedade Espírita de Paris, no Palácio Royal, na Galeria Valois. Estou falando certo? Quem sabe francês aí? Valois? Não é Valois, né, gente? Em janeiro de 57, o Livro dos Médiuns é lançado. Vocês estão percebendo a velocidade dos lançamentos? A velocidade da codificação? Trata da parte científica ou experimental do espiritismo. A grande questão do espiritismo é a comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Então a gente precisava colocar ordem nessa comunicação. E existe uma ordem colocada desde o princípio do espiritismo. Está lá no Livro dos Médiuns. A ordem está colocada, o que você pode, o que você não pode, como deve ser feito, como não deve ser feito. A gente é teimosinho de vez em quando, não é? A gente é teimoso. De vez em quando eu participo de debates interessantes. Tem um centro espírita Caminhando para Jesus, lá em Campo Grande, que a cada 3 sexta-feiras, uma sexta-feira é debate. Aí eu fico espantado com as perguntas. É correto fazer incorporação de médium dentro de casa? Gente, não precisa perguntar isso, vai lá no Livro dos Médiuns, está lá respondido, está tudo certo. Se não teve uma recodificação, a gente usa qual? A codificação. Não inventa, não cria, não, mas a gente fez seguro, a gente fez a prece, abriu a prece. Amigo, não tem um capítulo 2, não tem uma segunda edição, não tem Allan Kardec voltou em 1925 e reeditou, não tem. Só tem uma codificação, está ali, está pronto. Sejamos disciplinados em sua execução e pronto. Aí você chega em alguns lugares e centros espíritas que tem alguns rituais. Eu disse, Jesus amado, tem poder. Ritual dentro do centro espírita. A primeira coisa que a gente explodiu no espiritismo é não precisa de ritual. Não precisa de símbolo. Para dar palestra espírita, tem que ir de branco.
Disse, gente, pelo amor de Deus. Olha, a mesa tem que estar com um pano branco. Se tiver com pano branco, maravilha, vai ficar melhor. A cor branca, ela atrai umas coisas legais, não é isso, cientificamente falando? Mas não é o ritual do espiritismo. Tem que estar de bata branca, meu Jesus amado. A gente tem que seguir a doutrina. A gente tem que ser absolutamente ortodoxo. Porque a gente não tem absolutamente autoridade nenhuma para mudar a codificação, nenhuma. Não tem como fazer adaptação, tem que seguir pronto. Porque vocês têm dúvida que existe uma quarta revelação a vir? Uma quinta revelação a vir? Vai vir mais revelações. Acontece que a gente quer inventar revelação. A gente quer inventar revelação. Gente, olha, a gente criou um jeito diferente aqui. Não se cria jeito diferente. A gente segue o que está na doutrina. Porque nem o que está na doutrina a gente consegue seguir direito, porque a gente precisa inventar. Vamos focar no que é essência. E aqui, Kardec deixa bem claro o que o médium, o que a relação do mundo espiritual com o mundo encarnado tem que existir. Em 61, a igreja percebe o poder que o Espiritismo tinha de explicar todas as explicações mais genéricas que existiam na igreja. E o Espiritismo descia ao ponto de deixar claro respostas antes que ficavam mais soltas, menos explicadas. E isso fez um movimento dentro da igreja lutar contra o Espiritismo. Mas isso não é um movimento que acabou lá nas fogueiras, onde queimaram todos os livros espíritas em Barcelona. Isso acabou, senhores? Isso acabou? 2018. Acabou? Eu estava numa igreja de um grande amigo meu, gosto muito de frequentar todas as religiões, e eu frequento como espírita, isso é muito importante. Aí, a homilia do pastor foi maravilhosa, ele falou coisas belíssimas, com base na Bíblia, no Novo Testamento. E a gente tem um Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso? Aí, no final do culto, ele lança um curso dentro da igreja, o Espiritismo segundo o Evangelho. E uma pessoa muito jovem sobe lá no palco e diz, olha, a gente quer esclarecer para todos vocês como o Evangelho desconstrói o Espiritismo. E esse curso começa sábado. Eu disse, eu estou doido para fazer. Estou doido. Jesus, me dá iluminação para não ir para esse curso, pelo amor de Deus, porque são interpretações que a gente quer fazer para desconstruir um conhecimento profundo, legítimo e fidedigno de uma doutrina que foi enviada pelo mesmo Pai. Porque não entender um pouco mais profundamente o que ele quis dizer? Porque não entender com outro olhar e com uma lente de aumento a grande complexidade ou a grande simplicidade de entender por que a gente está aqui? Por que não? Por que esse receio? Por que esse revanchismo? Por que a gente precisa continuar jogando o espiritismo na fogueira? Então, nós espíritas, senhores, e eu conheço muita gente que diz que vem para o centro quase toda semana, aí você pergunta a religião da pessoa, olha, sou católico, estou tentando ser espírita. Tem alguém tentando ser espírita aqui, gente? Gente, se você acredita que existe um movimento reencarnatório acontecendo, se você acredita que você tem uma reforma a fazer nessa existência, se você acredita que existe vida, mas a vida verdadeira após o desencarne, se você está disposto a estudar que comunicação é essa, o que a comunicação entre os espíritos, encarnados e desencarnados, tem a oferecer para o mundo, se você está disposto a fazer caridade, e não para trocar lugar no céu, como falam tanto que a gente faz, e sim para aprender a amar, e sim pelo reconhecimento que somos espíritos imperfeitos, em estados de evolução, e que a gente precisa exercitar amor.
para aprender a amar de verdade. E não existe lugar mais legítimo para exercitar amor do que na caridade, no trabalho do bem. A gente não troca lugar no céu. A gente simplesmente exercita amor. Saboreia amor. Aí eu estava conversando com um grande amigo meu que é pastor. Aí ele disse: Diogo, o problema de vocês espíritas é um só. Vocês fazem para receber. Eu disse: que lindo. Você vai para a igreja para quê, meu filho? Você vai para a igreja para quê? Para sentir Jesus na minha vida, você faz para receber, meu filho. Você vai lá para a igreja para receber Jesus na sua vida. Nós somos seres absolutamente cobradores de reciprocidade. A gente quer alguma coisa sempre. A gente está buscando alguma coisa sempre. E o que a gente busca quando a gente faz caridade é aprender a ser um pouquinho melhor. E foi aqui que começou a nossa trilha para difundir uma doutrina que é muito jovem e é muito mal entendida. E eu digo para vocês com toda sinceridade que às vezes a gente é muito mal entendido porque a gente não fala. Porque a gente não tem coragem de dizer: eu sou espírita, deixa eu conversar contigo. Não é brigar, eu estou falando para alguém brigar aqui. Nunca briguei com ninguém. Mas eu esclareço o tempo todo: bicho, vem cá, conversa comigo aqui. Deixa eu te dizer o que é o espiritismo. O espiritismo não é só um processo mediúnico. O espiritismo não é fofoca espiritual. O espiritismo não é ritual. Espiritismo é cristão. Espiritismo é cristão. E muitas vezes a gente chega em centros espíritas que falam muito pouco de Jesus, isso é fato. Eu tive a oportunidade de crescer em vários centros ao mesmo tempo. Papai era meio que um implantador de centro espírita. E muitas vezes a gente via o centro se perder em falar muito da relação espiritual e da mediunidade, da obsessão e das influenciações, e valorizar pouco a fé, que se for no tamanho de um grão de mostarda, não tem obsessor certo. E às vezes a gente nutre dentro da gente, isso era meu pai que dizia, achava massa, a gente tem uma fé inabalável no obsessor. A gente acredita fielmente que ele pode destruir com a vida da gente. A gente acredita que ele tem o poder de mudar o dia da gente. Isso é falta de fé. Isso é falta de fé em Deus. Fé inabalável, consciente, racional. Não existe nada mais forte do que ele. E a doutrina não veio apagar o que Jesus nos ensinou. E muitas vezes a gente se aprofunda tanto na doutrina espírita e esquece de aprofundar no conhecimento e na essência do que Jesus nos ensinou. Tem gente que chega e diz: olha, pergunta 424 do Livro dos Espíritos. Mas você não entendeu o que Jesus quis te dizer. Você não pratica nem o que Jesus disse. Imagine o que ele mandou depois, como terceira revelação. É simples, senhores. A gente é extremamente imperfeito. A gente é extremamente pecador. Extremamente. A gente não precisa fazer grandes mudanças estruturais para mudar o nosso íntimo. São coisas pequenas. Coisas que parecem por fora simples, mas por dentro é tão difícil. E o que o Espiritismo veio trazer foi simples. Ele veio te dizer que existe um perispírito que está cravado ali, marcas de encarnações passadas. Ele veio te dizer que aqueles instintos, aqueles pensamentos que você acha uma loucura pensar, aquela inveja que está dentro de você, aquele orgulho, aquela vaidade, aquilo não é dessa vida só. Aquilo vem faz tempo. E como se fosse uma solidificação de marca, quanto mais encarnação você vive e não trata, mais forte ela fica, não fica? E é difícil.
Mas enquanto a gente não reconhecer que existe marcas cravadas no nosso perispírito, que está ali, enquanto a gente olhar para o espelho e se achar maravilhoso, pelo amor de Deus, eu sou maravilhoso, eu sou uma pessoa do bem, não tenho nada para mudar. Será? Será que é sempre o outro? Será que o problema é o marido, é o filho, é o tio, é a avó, é o avô? Será que é? Será que não é mais fácil olhar para a trave do olho do outro do que olhar para a sua trave? Porque a trave do olho do outro a gente olha bem feitinha, não olha? E a sua a gente tem uma dificuldade, né, de olhar para a gente. E a gente tem uma doutrina que veio nos avisar de algumas coisas importantes. O Evangelho segundo o Espiritismo vem explicar para a gente as máximas morais do Cristo, acrescidas de algumas interpretações do Espiritismo, e nada mais do que isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele não contradiz em minuto nenhum o Novo Testamento. Em nada. Eu tenho um grande amigo, que se tornou um grande amigo meu, que algumas pessoas devem conhecer aqui, meu querido Isoláquio, que ele traduziu o Evangelho segundo o Espiritismo do francês para o português, ele sozinho. Ele foi traduzir para entender que existem algumas questões de tradução. Ele foi nos mínimos detalhes. E a gente conversa muito sobre a doutrina, e ele diz: Diogo, que bom que você circula aí por meio dos evangélicos, dos católicos, representa aí a juventude espírita, de alguma forma, nessa guerra boa, de levantar uma bandeira boa sobre a nossa doutrina, que tem muito a falar ao mundo, tem muito a alertar ao mundo. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o bálsamo que quem aqui tiver que sair hoje com a mensagem de Allan Kardec, faça o Evangelho no lar. Faça o Evangelho no lar. Isso blinda a família. No momento que a família está tão em xeque. Isso blinda os comportamentos. No momento que os comportamentos estão tão em xeque. A gente vive num mundo muito mais complicado do que anteriormente. Muito mais complicado. É muito mais fácil cometer erros. Se a gente não estiver orando e vigiando, a gente se perde, se lambuza com esse mundo. O Evangelho no lar é um antídoto a favor da moral do Cristo. Eu me lembro muito bem, quando eu era pequeno, papai tinha um conjunto de cartolina em casa, e o nosso Evangelho era antes dos Trapalhões. Antes dos Trapalhões, o Fantástico não tinha acabado ainda. A gente fazia 30 minutos e chamava aulinha. Aulinha de Jesus. Ele não chamava Evangelho, o Evangelho no lar. Aulinha. Ele abria, fazia o mundo. Nós somos 3 irmãos. Aí ele fazia o mundo, aí ele botava a estrela clara e a estrela escura. Umbral, né? Espiritualidade. Se você fizer coisa ruim, vai para a estrela escura. Se você quiser fazer coisa boa, vai para a estrela clara. E ali a gente conversava sobre as histórias de Jesus e as parábolas de Jesus. A parábola do óbolo da viúva, do filho pródigo. E a gente ali ia passeando no conceito de Jesus. Enquanto isso, a gente estava no mundo, no colégio, não é isso? Se envolvendo ali com as coisas do mundo e tal. Mas a gente tinha uma blindagem, não tinha? A gente tinha uma blindagem. Que quando falava alguma coisa que era fora dos conceitos, dos preceitos da moral do Cristo, a gente no mínimo estranhava, não estranhava? Diz, não, isso não está certo, não é possível, não está certo. E tinha um Evangelho para nos dar a vacina toda semana. Façam isso. Isso só faz blindar a nossa família. Aí, em 65, ele escreve O Céu e o Inferno. Lei de causa e efeito na veia, não é isso? A gente descobre que a gente não é vítima da circunstância, não é isso? Descobre que existe sim um céu e inferno, mas não é bem assim. Inferno, purgatório, juízo final. E descobre que nós somos responsáveis por nossas decisões em relação ao tudo que a gente faz durante o dia.
o mais interessante disso é entender que o mal não está apenas no ato do mal, mas está na ausência do bem. Porque nós, espíritos encarnados, precisamos ser ativos. Nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos ir ao encontro, e não de encontro, ao encontro das nossas missões. Não pode fugir. Não pode fugir. E nunca é tarde para a gente ir ao encontro das nossas missões. E, de fato, o Céu e o Inferno deixa bem claro o que é que a revelação da codificação nos fala sobre penalidades, recompensas, causas e efeito. A Gênesis é escrita em 68, várias questões filosóficas, na minha opinião, o livro mais rebuscado da codificação. Para entender, você tem que realmente dar uma lida muito bem concentrado. E aqui a gente fala sobre a formação do mundo. Adão e Eva vira metáfora, de fato, e a gente descobre como o mundo foi formado e que níveis de mundo existem, e que a gente é mais um ponto, porque a gente se acha o ponto, não é isso? A gente fala, o que é que tem além da gente? Será que Deus criou o universo só para ter a Terra com a gente aqui dentro? É muita pretensão, não é não? Então, a Gênesis nos deixa mais claro até o ponto que a gente pode saber. Isso é muito interessante. Divaldo Pereira Franco estava falando sobre isso, em uma das palestras dele. Ele disse, a gente sabe até onde a gente pode saber. Tem coisa que a gente não vai saber. A gente não está preparado para saber. Não seria bom saber, assim como não seria bom saber do Espiritismo 1800 anos antes, por via de Jesus, porque a mensagem de Jesus já deu um vulco danado no mundo, não deu? Imagine se fosse dessa profundidade. Então o mundo vem se acostumando com revelações. De 55 a 69, consagrou sua existência ao Espiritismo, palestra, viagem, estudo, pesquisa, e o Espiritismo se tornou o Espiritismo que é hoje. Não é correto afirmar que nós somos espíritas kardecistas, que não se precisaria dizer que a gente é espírita kardecista. Não precisaria. Mas a gente tem uma mania de criar novas revelações, e existem disfunções do Espiritismo, como existem disfunções da Igreja Católica, como existem disfunções da Igreja Evangélica Protestante, existem dissidências. Não estamos dizendo se isso é certo ou errado. Nós estamos dizendo que se não segue a codificação, não é Espiritismo. É simples assim. Porque tem coisa que a gente não pode abrir mão. Tem coisa que a gente não pode ser flexível. E dentro de algo tão importante nas nossas vidas, que é a nossa fé, nossa religião, nossa filosofia, a gente não pode ser flexível. 31 de março de 69, desencarna Allan Kardec, nascer, morrer, renascer, e ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Vai embora para o plano espiritual Allan Kardec, e até hoje, espíritas visitam o túmulo para lembrar da história desse grande espírito que passou aqui de maneira muito humilde para codificar a doutrina. Eu não tenho dúvida que Allan Kardec gostaria muito de ter o nome dele muito menos comentado e a codificação muito mais dentro da alma das pessoas. Quem vem com a missão que Allan Kardec veio, não vem com a missão de ser famoso. Vem com a missão de colocar na alma das pessoas e no mundo novos conhecimentos e novos conceitos. Ao fim, o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em ser, pondo em prática os ensinos do Espírito. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la.
Sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições. E seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. O que o Espiritismo traz são alguns conceitos que a gente nunca pode esquecer, que a gente pode entender como grandes lições de Kardec. A grande lição de Kardec não está em sua história ou sua vida. A grande lição de Kardec está codificada. E se eu perguntar aqui, pedir para levantar a mão, quem já leu a codificação inteira, estudando e se aprofundando, eu não vou fazer isso. Mas eu sugiro para vocês que não leiam a toque de caixa, como vocês, quando a gente lê um romance, lê um livro normal, porque não é assim. Porque a doutrina espírita, ela nos dá um conceito filosófico de vida. E a gente precisa se concentrar no que é essencial. E se a gente pudesse dizer algumas questões essenciais que pairam aqui na codificação, a gente precisa muito entender o mecanismo da reencarnação. O mecanismo da reencarnação admite que a gente está absolutamente matriculado numa escola, que é essa existência. E muitas vezes nessa escola, que é a vida, a gente gazeia a aula. A gente passa o dia todinho sem aprender nada. A gente passa o dia todinho no automático, lutando pela vida, pela subsistência, não é isso que a gente faz? E muitas vezes a gente esquece do verdadeiro sentido de estarmos aqui. Às vezes a gente pensa que a gente tem uma negociação com o tempo, não é isso? Às vezes a gente pensa. Conheci um grande cara lá em São Paulo, agora há pouco. Ele trabalhou que nem um condenado até os 60 anos de idade. Ele disse: Diogo, eu planejei aos 60 anos de idade parar e parei. Palmas, não? Palmas para ele. Disse: que massa, rapaz. Agora estou vivendo a vida. Vou visitar a África, vou fazer o bem, vou fazer as coisas comunitárias e tal. Eu conheci ele em dezembro passado, quando foi em março, ele descobriu um câncer no cérebro. O tumor dele estava no lugar do cérebro que não permitia nenhum tipo de intervenção cirúrgica. Em agosto, ele desencarnou. O planejamento de vida dele era viver até os 60 e depois ele ia viver pelo menos uns 30 anos, não é isso que a gente pensa, né? Que a gente tem uma negociação lá em cima, não é isso? Está tudo certo, tudo tranquilo, tudo de boa. Diogo, esse ano não tem tempo. Mas para o ano, e com 65 anos de idade ele foi embora. Foram 5 anos fantásticos da vida dele, que ele aprendeu muito, mas podia ter sido mais, não podia? É importante que venha um escândalo para a gente aprender com ele. Quando ele foi embora agora em agosto, eu aprendi muito. Eu disse: Deus do céu, não foi à toa que eu conheci. O meu querido Estéfanos é um egípcio, trabalhador do bem, mas que passou 60 anos da vida trabalhando para multinacionais, batendo meta, ganhando dinheiro, comprando bons carros e boas casas. Do bem. Mas que pensou que tinha um contrato com o tempo. Mas a gente não tem. Entendam que essa reencarnação é uma chance para a gente. Mas que isso não é fácil porque a gente está no mundo de expiação e provas. E a gente tem uma teoria da prosperidade no mundo acontecendo, que a gente tem que ser feliz hoje. Felicidade, a gente tem que ser feliz. E muitas vezes, dentro da doutrina, a felicidade não é desse mundo. Não quer dizer que a gente tem que ser triste, amargurado, é isso? Não é isso. Mas quer dizer necessariamente que isso aqui é luta. Quer dizer necessariamente que isso aqui é uma luta a favor de nós mesmos, mas contra as nossas imperfeições e ponto. Não é férias, é escola.
De repente, a gente pode ter umas férias quando as violetas estiverem na janela, não é isso, lá em cima? Vamos dizer, Deus, repouse um pouquinho e passe aí um mês reconhecendo a sua coluna espiritual, pode ser? Mas aqui é trabalho para nos burilar por dentro. Nesse mundo de expiação em prova, se o Espiritismo tem algo que entrega para a gente, é o conceito e a prática da reforma íntima. É a prática que não tem ninguém que vai nos salvar. Mas sim, existe um Deus, um Jesus e muitos espíritos bons. Uma colônia, uma comunidade de espíritos maravilhosos querendo te ajudar a ser melhor. Te ajudar profundamente a curar o que tem aí dentro a ser curado. Porque você tem e será, tem condições e será um espírito puro um dia. A gente só não sabe quando isso vai acontecer. Mas você será. É isso que o Espiritismo vem dizer, que parece uma coisa louca, mas na verdade é tão lógico. Porque senão seria muito mais simples. Aceita e segue o que Jesus diz, que a gente vai, de fato, à salvação. Isso não está completamente errado, senhores. Porque se a gente seguir a Bíblia, o Novo Testamento, se a gente seguir o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está salvo? Não necessariamente, mas a gente tem um caminho, não tem? A gente está no caminho certo. Então não vamos depositar a responsabilidade que é nossa de reconstruir nós mesmos sobre uma metáfora que pode ser entendida de várias formas. Então sim, você tem que se reformar. E não existe outro jeito de se reformar melhor do que sofrendo. Infelizmente. A gente é desse jeito? A gente é desse jeito. Se eu pedir para vocês, gente, é o seguinte, qual é o momento que você mais aprendeu na sua vida? Foi na viagem para Paris? Foi naquele mês que você passou na praia, feliz da vida com a família? Ou foi naquele momento que você sofreu pra caramba e que você rogou a Deus paciência, resignação? Você pode estar passando por esse momento agora e você está aprendendo muito. E o fardo que colocam nas tuas costas é absolutamente o fardo que você precisa carregar. Chico Xavier já dizia, você está no lugar que tem que estar. Você tem a saúde que tem que ter. Você tem um irmão que você tem que ter. Não foge dele. Isso tudo que está ao teu redor faz parte da tua reforma. E alicerçando tudo isso, e está aqui embaixo, porque alicerça todo esse processo, Allan Kardec veio nos dizer que fora da caridade não há? Não há. E eu finalizo com a frase do nosso querido Allan Kardec, comentário da pergunta 917, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é de todas as virtudes. Destruir um, desenvolver outro, esse deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar sua felicidade aqui na Terra e futuramente no mundo espiritual. Senhores, eu tenho muita gratidão a Deus por essa terceira revelação que está presente na minha vida desde da minha existência. Mas que a gente honre com esse chamado, que é o conhecimento profundo dessa doutrina. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós temos muita consciência do que a gente está fazendo. Não é simples e é totalmente possível a gente se transformar numa velocidade muito maior do que a gente está fazendo. Espero que a gente se lembre dos ensinamentos do nosso querido Allan Kardec. Entenda que ele é um codificador simples, um espírito extremamente evoluído, que quer
que luta todos os dias para que a gente siga o que não foi Ele que fez, foi Ele que codificou. E a gente tem tudo para fazer isso. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, hoje, agora e sempre.